Muito bem. Um alô especial para você que está nos acompanhando através das redes sociais, dos canais de comunicação da Unimap. Você que está nos acompanhando através da TV Unimap, seja muito bem-vindo. Muito prazer, eu sou o Léo Nosseto, sou aluno, sou estudante aqui da Unimap do 8º semestre de Administração. Estamos aqui num bate-papo super especial e vamos bater um papo com você que é aluno, com você também que já deixou a instituição, tem saudade da Unimap, está pensando em voltar a estudar, você que está pensando em ingressar aqui na instituição, a gente vai bater um papo e quem sabe vamos ajudar você a estar aqui no ano que vem, a estar aqui em breve também fazendo sua graduação na Unimap. E hoje o nosso tema principal, vamos falar de abertura de empresas, o laboratório de abertura de empresas com a professora Janaína de Oliveira, que está aqui para bater um papo com a gente. Professora, muito obrigado por estar aqui com Eu a que gente agradeço. e por separar esse tempinho aqui para bater um papo com o pessoal que está em casa, tá? Em qualquer lugar que seja, nos ouvindo, nos assistindo através do podcast, através da TV. Muito obrigado pela companhia. Professora, primeiro de tudo, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua carreira, da sua formação acadêmica. Tá certo. Muito obrigada por estar aqui, né, pelo convite e falar um pouquinho do que se trata o pessoal, o profissional, a abertura de empresa, que é o tema do do nosso escopo aqui, né? Bom, enfim, a minha história na Unimap é antiga. É muito antiga. Não é de agora, não. Então, eu entrei aqui na Unimap, né? Condições que eu não conseguia pagar, né? Essa é a verdade. Então, entrei como bolsista, bolsa atividade. Deixei meu emprego de 8 anos, né? Pedi a conta desse emprego para poder estudar. Porque eu acreditei que, na verdade, com o estudo muda e muda vidas. Por isso que eu estou aqui hoje, também para falar disso, né? Que o estudo muda. Então, eu deixei um emprego de 8 anos, né? E para ser bolsista, na época tinha bolsa atividade aqui. Então, trabalhava meio período e, e tinha a metade que a Unimap custeava. Então, muitas pessoas falaram assim: você tá louco? Você tá louca? O que você vai fazer? Emprego de 8 anos, vai estudar, não sabe se vão te dar bolsa, né? E entrei, graças a Deus. Então, acreditaram no meu projeto, Deus primeiramente, né? Entrei aqui com bolsa atividade. Só que me remanejaram para o setor aqui de gastronomia, né? Onde que eu tive uma experiência muito legal, até levo até hoje, com todas as disciplinas, eu participava das disciplinas, né, do setor de gastronomia, né? Até então eu estava cursando administração com habilitação em gestão de negócios internacionais, que hoje não tem mais, né? Hoje é NI, GNI, enfim. Mas naquela época era com 2 cursos, 2 faculdades praticamente em uma, né? Antes, quando o MEC permitia essa modalidade. Enfim, entrei como bolsista. E essa bolsa, mesmo que era 50%, não resolvia na minha parte financeira. Isso era muito ruim, né? Porque eu e meu esposo, nós entramos de uma vez só. Eu consegui a bolsa e ele não. Isso foi muito triste, porque ele ficou 1 ano estudando aqui e eu dei continuidade. Bom, enfim. E a minha vida financeira estava de perna para o ar, né? Vamos acreditar nesse estudo? Enfim. Fui, na verdade, fiscalizada, se na verdade eu estava comprovando a minha renda ou não, porque antes a bolsa era da instituição, não era, na verdade, como hoje tem ProUni, CAUNI, a bolsa da instituição, agradeço muito a isso, né? E muitos professores estavam me olhando aqui, se realmente eu estava com condições financeiras de pagar ou não, né? E por isso que eu falo que eu tenho uma história muito antiga Sim. aqui. E ela é emocionante. E eu sou grata por isso, né? Isso é bom falar. Sim, Porque com todo certeza. mundo vê, Janaína hoje, né? Mas tudo tem um início, né? Enfim,
Entrei aqui, os professores, o setor de bolsa atrás, né? Fiscalizando tudo isso para ver se realmente eu estava ou se tinha dado bolsa para alguém, mas enfim, consegui ser remanejada para a bolsa de 100%, porque os 50% não estava dando na minha parte financeira. Então, eu estava passando com umas situações muito difíceis na parte financeira. Não tinha realmente o que comer dentro de casa. A divisão era, vamos dizer, coisas bem... O que a gente podia comer, questão de estudo. Foi isso que aconteceu. E não é mentira. Né? Então, foi uma alegria enorme quando eu fui remanejada para 100% de bolsa aqui. Né? E terminei minha faculdade. Né? Aí a pessoa responsável, na época quando remanejou para a parte de 100%, ela disse assim para mim, vá e voe. Deus te abençoe. Foi isso que ela falou. Vai e voe. Né? Você vai ter que sair daqui, você vai ser remanejado com 100%. Eu vi minha dívida ruir. Eu saí da sala com a minha dívida paga. Porque tudo que eu falava era verdade. Então, naquela semana eu consegui um estágio numa clínica, no setor financeiro, né? E fui crescendo ali, comecei a fazer o estágio. E, por sempre estudar e sendo muito curiosa em muita situação, o que aconteceu? Os gestores, na época, estavam olhando o cálculo errado, que não conseguia desembaraçar a mercadoria que vinha lá dos Estados Unidos. E com a facilidade que eu sempre tive, graças a Deus, com cálculos, e eu estava trabalhando numa importadora de biomateriais, achei o erro, que era na parte de tributos. E não conseguia, na verdade, nem os gestores não conseguiam entender porque eu estava errado. Né? E ali foi que, na verdade, eu fui promovida para o setor financeiro. Ali consegui meu emprego. E fiquei um tempo nessa empresa. Né? Depois eu comecei a dar aula na parte fiscal, de departamento pessoal, cálculos, secretariados. Então, foi, enfim, eu acredito que seja isso. Na parte do começo, eu sei que vai editar isso aqui, que eu estou um pouquinho nervosa, meio assim, porque mexe com emoções. Com certeza. Né? Isso ajuda a mostrar também para quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, que as dificuldades elas vão ocorrer a qualquer momento, a todo Sim. momento. E muita coisa vai acontecer para tentar provar a nossa vontade de estar aqui. De colocar na balança de que, será que eu vou conseguir? Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que é isso mesmo? Mas isso mostra que desistir, na verdade, é o caminho mais fácil, na real. E se você tiver a consciência e saber o que você quer de verdade, eu acho que tudo tem seu tempo, tudo acontece, tudo é para acontecer na forma que é para acontecer. E se for para ser, acho que Deus vai com certeza abençoar e nos colocou aqui, né? Exato. Frente a frente para conversar. Eu também saí daqui e voltei em um momento que muita gente falou: o que você vai fazer? Administração? Você é jornalista, não sei o quê. Muita gente prova a gente a todo momento, né? E é legal, é bonita a história e para todo mundo entender que tudo isso acontece, mas o importante é aquela força para a gente realmente conseguir o que a gente quer, né? E essa é a verdade. Quem me conhece de uns anos para cá, né, ver eu voltar de outra maneira como professora foi uma bênção para mim. Foi, na verdade, um mérito. Agradeço, né, o convite aí da coordenação, professora Fernanda, que também foi uma das pessoas que estavam me olhando. Né? Porque eu sou uma pessoa assim, que eu entro, pego e faço. Né? E que tem que ser feito. Né? E com zelo e gratidão. Bom, enfim, terminei a administração com habilitação em negócios internacionais. Depois eu fiz pós em gestão financeira, né, porque eu já estava na parte financeira.
mas também ligado à área da contabilidade. Sim. Algum momento eu ia fazer ciências contábeis aqui. Lógico que na Unimap, por corpo docente, a história que vivencio aqui. Enfim, terminei e logo em seguida fui convidada para dar aula em faculdades. Comecei a dar aula em faculdades, universidades. Não sei se pode falar aqui os nomes, né? Se pode Eu falar. acredito que sim. Então, trabalhei no grupo do Croton, trabalhei na Einstein, eu trabalhei, na verdade, também na Unip, né? Cursos técnicos profissionalizantes ali na bioprofissionalizantes, ia para várias cidades, né? Porque assim, como eu sempre falo, né? Eu trabalho muito no bastidor. Então, essas coisas de registrar o que você faz, para mim, hoje eu estou fazendo mais isso, porque é importante dar testemunho do que Claro. você. Mas antes eu tinha esse problema de não divulgar o que eu faço de bom, né? Para que se espelhe, para que, na verdade, dê mais assim, emoção, que dê uma esperança que com estudo você consegue melhorar a sua vida. Enfim, nesse período também, eu estive casada, sou casada há 21 anos, né? Meu esposo sem filhos. E também fiz a pós, fiz 1 ano de mestrado aqui em administração, né? E quando, na verdade, passei em bolsa aqui, mas não fui remanejado para esse tipo de bolsa, e também em Santa Bárbara, também engenharia de produção e manufatura. Foi aí que, na verdade, um professor hoje falecido, o querido Clóvis Padovese, né? Eu devo muita gratidão a ele, foi meu orientador. Um espelho para todos da área e também não da área, né? Porque ele fala para contadores, não contadores, para empresários, né? Uma grande referência de um professor que era da casa e que a gente usava como referência e Sim, bibliografia sempre, né? sempre. Muito, muito importante. Ele me disse assim, olha, Janaína, tenta fora daqui. Fora que eu tentei. Uhum. Mas teve essa palavra, esse incentivo. Tenta que você pode conseguir. Foi aí que, na verdade, nesse período de tempo, em 2015, já estava no curso de Ciências Contábeis, porque, assim, com a grade que eu tinha em ADM Geni, que era bem puxada mesmo, porque nós estudamos há 4 anos, Sim. todos os sábados, 4 anos. Eu eliminei 2 anos. Só que o curso de Ciências Contábeis, ele era oferecido uma vez por ano. Uhum. Então, praticamente, eu fiquei 3, né? Eliminei diversas matérias, né? Eu só fiz as específicas no curso de Ciências Contábeis. Foi meu retorno para a Unimap. E nesse meio tempo, em 2015, que eu entrei em curso de Ciências Contábeis, eu entrei na Unicamp. Uhum. Mestrado em Engenharia de Produção e Manufatura. Como aluna especial. Né? E tem aquelas coisas, na verdade, escola pública, escola privada, eu tive que vencer também esses tipos de preconceitos, né? Preconceitos. Nesse sentido, tá? Por quê? Achando que nós, alunos aqui da escola privada, né, não tem conhecimento técnico muitas vezes, né? Ou então adequado para uma escola pública. Entrei como aluna especial, e nesse ano, como aluna especial, eu já fui apresentar meu artigo lá na USP, lá em São Paulo. Meu artigo. Porque nesse período de tempo, eu também estava como já na iniciação científica, com o professor Clóvis Padovese. Então, em 2015, aconteceu muita coisa. Eu entrei em Ciências Contábeis e já entrei no mestrado em Engenharia de Produção e Manufatura. E também estava no curso, estava como bolsista de iniciação científica. Uhum. Né? E já levei meu projeto também para lá. E eu já tinha um artigo já publicado, né? E fez, na verdade, com esse projeto e artigo publicado, com que eu fosse apresentar lá na USP de São Paulo. Isso, para mim, foi uma grande vitória. Né? Por quê? Porque
venci todas as barreiras, né? Isso é muito difícil. Com certeza. Muito difícil, né? Já disse da privada para a pública, né? Tem essa grande diferença, né? De achar que, na verdade, não tem um ensino forte. Por isso que eu falo do corpo docente daqui. Sempre valorizei o corpo docente daqui, né? Do ensino sempre pautado ali nos princípios, valores e como cidadão. Exato. Né? Então, nesse ano, aconteceu de eu entrar, foi o primeiro artigo ali apresentado na USP, né? Se quiser eu mostro fotos a respeito disso, né? E logo em seguida passei como aluna regular, né? Então, assim, a única aluna da Unimep ali dentro numa classe, e mulheres também, que dá para contar nos dedos quais as mulheres que estavam fazendo mestrado em engenharia de produção e manufatura. Comigo eram 3 na sala, né? E eu de uma escola privada, né? Então, imagina esse tipo de situação que eu passei. Sim. Passei, na verdade, por provas, tá? Deixando bem claro, provas mesmo. Não um sistema que, na verdade, hoje permite, que hoje tem, questão de cotas, mas não estou dizendo se eu estou contra ou a favor, mas, na verdade, isso é válido de falar, né? Por causa do ensino adequado. Mas depois, não foi só eu, né? Foi o Mário também entrou, né? O Mário Polis, ele entrou também lá. Outros alunos, agora eu estou sabendo também que o Felisberto, né? Se não me engano o nome dele, também agora está fazendo doutorado lá. Enfim, isso chancela. Com certeza. Como é o estudo aqui. Né? Terminei ciências contábeis, graças a Deus. Passei no CRC, no último ano. Né? Antes de me formar, já tinha passado no CRC. E já estava atuando, porque nesse período de tempo eu estava com o escritório em andamento dentro de casa. Foi aí que começou uma parte do empreendedorismo. Né? Nesse tempo também o meu esposo se formou em ciências contábeis, porque ele voltou. A Unimep deu a oportunidade, né, de 50% de bolsa, ele conseguir terminar o curso de ciências contábeis aqui. Tá? É bom colocar essas situações assim, porque foi... O que é a Unimep? Ela deu oportunidade para quem, na verdade, tinha interesse na época, né? De estudar e de mudar a vida. Lógico que tem muita relação em cima disso, né? Mas aquela oportunidade de favorecer os bons alunos, deixar bem claro, os bons alunos. Né? E tem muita gente que precisa só da oportunidade, né? E que dos busca bons e corre. alunos, entendeu? Que busque, não porque X, Y, Z, porque, na verdade, acredita que o estudo pode mudar vidas. Né? E comecei aí, no empreendedorismo. Terminei o mestrado em engenharia de produção e manufatura, terminei todas as disciplinas lá, com CR alto, né? Que vai de 0 a 4. Terminei com CR 3,8. Né? Isso é alto, né? Fiquei com um B só. Né? Então, não estou dizendo para glória minha, né? Eu sou uma pessoa que valorizo Deus e valorizo o estudo também, de correr atrás, né? Nessa parte profissional e acadêmica, eu acredito que seja isso. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Fui publicando artigo, fazendo artigo, professor Clóvis Padovese, professor Francischetti. Fui orientada por professores maravilhosos aqui dentro. Né? Quero destacar aí a professora Fernanda também, né? Que sempre apoiou em muitas situações, em situações pessoais também, né? De progredir. Né? Porque nesse período eu estava passando por uma pequena depressão e queria desistir de tudo, né? De tantas coisas que aconteceram comigo. Eu procurei a professora Fernanda, ela disse, não desista. Né? Deixar bem claro, algumas pessoas, né? Professor
sei se eu poderia falar isso, mas eu agradeço também pessoas que, na verdade, me sustentaram aqui dentro, que eu tinha necessidade financeira e questão de me alimentar também. O professor Kleber, muitos não sabem disso, né? E na surdina, ele dava um dinheiro, sim, para eu, na verdade, comer na cantina. Gastronomia, quantas vezes que eu me alimentava ali dentro, né? Mas ninguém via eu chorar, alguma coisa nesse sentido. São pessoas pontuais, porque eu não acredito que você ficar chorando vai resolver alguma coisa. Eu não tinha outra alternativa, ser forte ou ser forte, né? É isso que eu tenho para dizer, para não, E como na verdade, foi me para emocionar você mais. voltar aqui, voltar agora como professora, lecionando aqui na universidade? Foi assim, já dava aula, né? Poucas pessoas sabiam, porque quando eu retomei como aluna. Eu sei me colocar na posição de aluna, né? Então, não ficava falando muita coisa. Eu queria aprender e tirar, né, o meu título e exercer a profissão. Após 3 dias, né, de muita alegria de ter tirado o mestrado, eu recebi o convite da professora Fernanda, né? Sem pedir, né? Ela estava, assim, em Deus, me olhando, né? Que eu percebi isso, me olhando. Foi pelo Facebook o convite. Aí. Você está preparada para a aula? Para dar aula? Eu estou preparada, falei. Eu aceito o convite. Me convidou pelo Facebook. Foi aí que, na verdade, foi uma alegria para mim voltar de bolsista, né? Que não conseguia, na verdade, se alimentar com as direitos, já casada, tendo esse tipo todo de dificuldade. Eu e meu marido passando juntos. E voltar como professora, poder passar a lição de vida e questões profissionais nas áreas, né, em comum que eu tenho aí na parte acadêmica, foi maravilhoso. Mesmo com toda a situação que estava passando. Eu poderia ter negado questões financeiras, mas eu acredito que foi uma missão, né? Uma missão. Então, já estava destinado para que eu voltasse de alguma maneira e seria uma forma de gratidão também, né? Não é só questões materiais, a gente ganha conhecimento com as pessoas, a gente ganha conhecimento profissional, conhece outras pessoas, as pessoas também te levam outros caminhos que bons, né? Se você está perto, se você está disposto a encarar tudo isso, né? Foi uma alegria, voltei em 2019, né? Foi muito bom, porque justamente a área ia de encontro com o que estava defendendo no mestrado, que era da área da educação. Legal. Programação linear, né, método DEA, porque eu fui lá com um projeto de Newcomb Benford, de coisas, raciocínio, né? Programação linear, o que é isso? Para identificar fraudes, para identificar, na verdade, distorções, avaliação de eficiência, eficácia. E, na verdade, o trabalho que eu defendi, né, era em cima disso. Estudo das universidades federais, né, os gastos públicos com as universidades federais, que até então, na época, tinha 63, né, universidades federais. Como é que esses gastos eram destinados se, na verdade, teve eficiência, eficácia e com as variáveis envolvidas. Foi surpreendente com relação, né, porque os números são puros, né, eles não são... se, na verdade, a pesquisa ela não tem interferência do pesquisador, seguindo a metodologia, teve um resultado surpreendente com que deveria destinar o recurso para exatamente as áreas envolvidas.
foi muito bom relacionado a isso e está disposto aí, está no banco de dados aí da Unicamp para todos verem, né? Legal. Porque eu não tem esse negócio comigo, vou deixar comigo, não. Eu acredito que o conhecimento ele tem que ser passado. Com certeza. Né? Tem que ser passado, né? Isso daí é muito bom. Lógico, e convites, parte pública, essa situação, como não diz respeito ao que eu quero seguir para frente, sim de empresas, então não seguir a parte pública, né? E sim voltada para a área empresarial. Legal. E para a gente falar um pouco sobre o laboratório de abertura de empresas, né? Eu queria saber um pouco sobre a questão desse boom do pessoal que na verdade nem tinha tanto a ideia ou a intenção de empreender e começou a empreender e chegou agora com a sua própria empresa, com o seu micronegócio. Hoje, qual que é esse motivo desse boom do pessoal começando a empreender e a dificuldade que é encontrada a partir desse desejo? Porque, na verdade, quero abrir uma empresa, mas existem várias questões a ser resolvidas, né? Antes. Como que funciona? Muito boa a sua questão, porque quando você abre uma empresa, o pessoal está acostumado a começar na pessoa física. Isso é um grande problema com relação à parte de contabilidade da pessoa física e jurídica. Eu mesmo comecei dentro de casa. Comecei como MEI. Uhum. Antes, era permitido o contador ser MEI. Hoje já não. Sim. Por que hoje já não? Porque as leis elas mudam ano a ano. Eu tenho que ficar me atualizando. Tá? Esse boom que aconteceu, ele já vem há algum certo tempo. Por quê? Enquanto o pessoal estava preocupado com a parte física, uma loja física, já estava no digital. Nós já estávamos no digital. Então, veio a paralisação, lógico que pessoas perderam o emprego, pessoas foram remanejadas para outro tipo de trabalho remoto e houve a explosão aí do CNPJ, né? Dados da JuSesp. Isso daí eu costumo até passar em sala de aula de tantos dados que tem ali disponíveis, né? Só que as pessoas não têm noção disso. Sim. Por quê? Porque a parte do empreendedorismo, eu trabalho CLT aqui, tudo bem, mas eu priorizo a área do empreendedorismo. Sim. Né? Por quê? Ela, na verdade, dá uma certa liberdade, tem o seu ônus e bônus, tá? Mas digo que ela dá uma liberdade de você ter uma ascensão de carreira, uma ascensão questão de faturamento, uma ascensão que você possa prestar serviço para outras pessoas, conhecer outras pessoas, né? Essa é a grande diferença. Então, por isso que o acadêmico e o profissional, eu fui juntando das duas áreas para que eu não ficasse desatualizada diz respeito à profissão, tá? Esse boom aconteceu na paralisação, uhum. tá? Só que alguns cuidados precisa ter, principalmente e-commerce. Então, e-commerce, você vende isso daqui para o estado de São Paulo, é diferente de você vender para o Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, tem uma tributação envolvida nisso. Então, com o avanço na parte da liberdade econômica, de abertura de empresas, isentou alvarás de alguns setores, mas o que precisa ser feito, quando você abre uma empresa, procurar um profissional, tá? Por que eu digo? O que vem até nós é muito conserto para ser feito. Questão até na parte tributária, e muitas vezes a pessoa coloca lá um KENAI ou um número lá que acha que é, e pode ter punição fiscal com isso. Então, a procura precoce, na verdade, ela pode até ajudar com que a pessoa não tenha essa punição, ela não tenha multa com caso Exato. Disso. Porque se eu coloco um número que eu acho lá diz respeito à área que eu vou atuar, eu posso, se não está adequado no MEI, eu posso, na verdade, ser punida fiscalmente com isso e ter que pagar tudo retroativo. Uhum. Exemplo. Hoje, por exemplo, quem faz publicidade, promoção, propaganda, não pode ser MEI. O jornalista não pode ser MEI. O jornalista não pode ser MEI.
Então, quando começou, que foi um projeto legal, enfim, mas foi um projeto, na verdade, para pequenos negócios. Sim. Né? Foi para pequenos negócios, para formalizar esses pequenos negócios. E agora está acontecendo essa parte de pagar retroativo. Foi que eu vivencio isso, de consertar mês que tem que pagar 6% ali de multa e fora o retroativo. Aí enquadrar no Simples Nacional, que é 6%, e tem que pagar 6% de cada mês. Então, é importante que vá procurar um profissional adequado de abertura de empresa, que eu acredito que seja o contador. Né? O contador, na verdade, ele vai te orientar desde a abertura da empresa. A gente aprende muito a avaliação do investimento, na verdade. Payback, enfim, uma série de índices financeiros que eu poderia enumerar aqui. Sim. Né? Só que não considera a abertura da empresa. Qual que é o ônus disso? Então, dependendo do estado que você vai abrir, tem taxas que é R$900, R$1.500. Tem cidades que não pagam nenhum tipo de taxa. Então, existe a lei federal, estadual e a municipal. Então, elas andam juntas. Vamos dizer assim que eu preciso comunicar o federal, estadual e municipal. Bom seria que, na verdade, já comunicasse essas 3 esferas. Então, é aí que, na verdade, o empreendedor recebe uma cartinha lá no ECAC. ECAC é um termo técnico, né? Mas eu vou falar do jeito simples. Recebe lá no digital, né? Que muitas vezes a pessoa não sabe que tem que acessar o acesso.gov, ter senha, diversas situações que só uma capacidade técnica consegue resolver, porque para o leigo não consegue. Sim. Né? Não consegue, porque não tem essas informações, não tem esse link do que pode acontecer, o que está tudo sendo monitorado. Então, chega essa informação lá digitalmente no ECAC com punição do Estado. Então, o que acontece? Dependendo do QNAI, que é a atividade QNAI, é a atividade exercida, exemplo, lá, promoção de vendas, tá? O pedreiro, o professor, nem o professor pode ser, professor independente nem pode ser MEI hoje, entendeu? Nem pode ser, né? Pode ser instrutor, enfim. Pode receber uma punição e não sabe. Agora, se ele está no MEI, ele se enquadra ao empresário individual. Olha o grande problema disso daqui. Se a pessoa não sabe disso, e tem uma punição, mesmo que seja de obrigação acessória, porque não é só questão de faturamento, você tem que avisar a parte federal, estadual e municipal. O que acontece? Você responde diretamente pelos seus bens pessoais. Então, isso é importante saber desde a abertura. O que vai se enquadrar, qual regime tributário, né, da empresa, se é serviço, se é indústria, se é comércio, se é comércio... Enfim, tem empresas que trabalham com as 3 atividades, né? Se pode ou não, se tem um alvará de abertura, se precisa do bombeiro, se precisa do manual das boas práticas, da parte sanitária, né? Que pega bastante a vigilância sanitária, bombeiros, enfim, uma série de coisas. Então, tem um checklist aí para cada tipo de atividade da empresa. Perfeito. Então, para a gente encerrar, então, eu quero agradecer a professora Janaína por esse bate-papo muito legal. Sei que dá para a gente falar muito mais aqui, até dando um toque pessoal da TV Unimep, se quiser nos convidar para fazer mais bate-papos como esse, estamos à disposição. Exato, porque é um assunto muito importante. Legal, com certeza. E se esteve, são dados, são fatos. Então, está abrindo mais empresas do que hoje as pessoas trabalharem em CLT. Né? Eu digo que também esqueci de falar na parte que eu fui orientadora da PSEG-USP, eu trabalhei, na verdade, como PJ lá. Então, os professores independentes estão, o quê? Trabalhando como em PJ. Isso é uma liberdade, porque eu posso trabalhar aqui, eu posso fazer treinamento, eu posso, na verdade, gravar um curso, né? E ser remunerada por uma coisa bem específica, uma área bem específica. Na parte de tributos, o pessoal tem muita dificuldade de entender isso.
porque é um entrave, é um peso, na verdade. É um peso, é um elefante, eu costumo brincar. É um elefante na costa do empreendedor. E se não resolve isso desde o início, na abertura de empresa, paga desnecessariamente, né? Então, para mim, como eu mexo muito com os números, gosto, né, dessa parte financeira, poxa, esse dinheiro dá para investir em outra coisa. Com certeza. Né? E deixar na mão do Estado maior é desnecessário. Né? E com dinheiro a gente não brinca. Exatamente, com certeza. Tá difícil, tá suado e Tá suado e de tomar uma multa assim, né? Do Estado, aquele momento né? você pensa, isso aí podia estar fazendo tanta coisa. Porque na verdade não procurei um profissional adequado, é o que eu escuto chororô, verdade, choros, assim, eu não deveria ter feito isso, não fui orientado. Então, é uma oportunidade de falar isso aqui. Entendeu? Sim, com Se certeza. preocupar desde o início. Não quando a carruagem estiver já com as suas rodas devidas, né? E tentar consertar meio tempo. Exatamente. Né? Então, eu quero agradecer a professora Janaína pelo bate-papo, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui. E continuem aí com a gente nas redes sociais, nos canais de comunicação da Unimap e na TV Unimap. Até mais. Tchau, tchau.